Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para conversar com vocês, falar com vocês acerca da ambição de um matemático que viveu no terceiro século antes de Cristo e ambição que o levou a calcular aquilo que em seu tempo era considerado impossível de ser calculado, impossível de contar. Ora, este matemático se predispôs a calcular o número de grãos de areia que poderiam encher o universo. Ele fez isso única e exclusivamente por meio de sua razão, por meio de seu engenho, por meio de sua inteligência, que era bastante aguçada, diga-se de passagem, e chegou a um cálculo bastante curioso, sem dizer que por meio deste empreendimento ele contribuiu outra vez, haja vista ter contribuído em outras ocasiões para o avanço e o desenvolvimento da matemática e da ciência. E eu me refiro a Arquimedes. Eu vou falar um pouco sobre Arquimedes e os grãos de areia que poderiam encher o universo. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de conhecimento, um pouco de filosofia, ciência, arte. Neste nosso espaço nós nos propomos a contribuir para a sua formação, para a sua construção de sujeito pensante, de sujeito cognoscente, de sujeito que conhece as coisas e mais ainda, que deseja continuar conhecendo, porque a nossa finalidade não é levá-lo a apreender os conteúdos que aqui são passados. Pelo contrário, é aguçar em você o desejo de estudar sempre, o desejo de buscar conhecimento e buscá-lo sempre, o desejo de compreender as coisas e compreendê-las e desejar compreendê-las sempre. Portanto, o nosso desejo maior aqui é despertar em você o prazer e a alegria de conhecer, pois o conhecimento, a experiência do conhecimento é uma experiência deleitosa, é uma experiência que gera prazer, embora muitas coisas que a gente conhece não nos geram prazer por conta do objeto. Entretanto, este conhecimento nos acalenta o espírito. Por quê? Porque nos ajuda a pensar as coisas de forma mais ampla, nos ajuda a pensar as coisas, o mundo de forma maior, até mesmo para não incorrermos nos erros de sempre, ou nos erros que os nossos antepassados incorreram, nos erros que os nossos políticos vivem incorrendo. Enfim, aqui a experiência de conhecer é uma experiência prazerosa, é uma experiência deleitosa, é uma experiência bastante gratificante. Portanto, este é o nosso objetivo, esta é a nossa meta, fazer com que você vivencie cada vez mais e mais a alegria, a experiência do conhecimento. Portanto, você que acredita nisso, nos ajude deixando aí os seus comentários, se inscrevendo em nosso espaço, compartilhando este espaço com outras pessoas. Se gostar desta breve reflexão, não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, isso nos ajuda bastante. Bem, como eu já antecipei até a vocês, o matemático Arquimedes,
Arquimedes de Siracusa, que nasceu no ano 287 a.C., lá em Siracusa. E lembremos, Siracusa em seus dias pertencia à Sicília, que era de domínio grego, a Sicília que fazia parte da Magna Grécia, da conhecida Magna Grécia, que era uma jurisdição grega naqueles dias, né? E, inclusive, a Magna Grécia que já havia nos legado outro grande matemático, que foi Pitágoras, né? Pitágoras também é oriundo daquela região, né? Enfim, né? Essa região da Magna Grécia nos legou grandes matemáticos, dentre eles Arquimedes de Siracusa, que nutria uma ambição, né? E essa palavra ambição soa bastante suspeita em nosso contexto, já que somos formados a partir de uma mentalidade judaico-cristã, né? A ambição sempre soou como um vício, né? Como um traço de imperfeição que deve ser superado, que deve ser suprimido. Porém, a ambição de Arquimedes não era a mesma ambição de Adão e Eva lá no Éden, né, que queriam se tornar semelhantes a Deus, né? Não esta ambição, aquela que movia Arquimedes. A ambição que movia Arquimedes era a ambição pelo conhecimento. Arquimedes tinha um desejo insaciável em conhecer e compreender todas as coisas. E esta ambição, claro, o levou o levou a muitas descobertas e muitas invenções que contribuíram consideravelmente para o avanço da ciência e para o avanço da matemática. Ora, a Arquimedes nós devemos a descoberta do número π, que provavelmente vocês já devem ter visto nas aulas de vocês, nas aulas de matemática. O π está inclusive na base, se tornaria a base de toda a ciência ocidental, um número fundamental para o desenvolvimento da ciência, né? Qualquer dia eu vou falar um pouco sobre este número, que é um número fantástico, né? Um número, é quase que um número místico, né? O π é um número, enfim, coube a Arquimedes ter inventado o número π, né? Coube a esse matemático de Siracusa ter inventado este número. Além do que, Arquimedes também inventou o princípio do empuxo, embora este princípio tenha tornado mais conhecido pela forma com a qual ele celebrou essa descoberta do que pela descoberta em si, né? Após ter descoberto o princípio do empuxo, Arquimedes saiu nu pelas ruas de Siracusa gritando eureka, eureka, eureka. Achei, né? A palavra eureka é uma palavra grega que significa achei, encontrei, né? E o que Arquimedes encontrou? Arquimedes encontrou um princípio que o intrigava já há algum tempo. Ele descobriu, especulando, pesquisando, refletindo acerca da legitimidade das peças que constituíam a coroa do rei Hierom II, né? Que foi um contemporâneo seu, né? Ele descobriu que um objeto submerso
submerso na água, submerso numa estrutura fluida, à medida que nós submergimos este objeto, ele vai abrindo um vácuo, uma espécie de vácuo na água, por exemplo. Ora, Arquimedes descobriu que a força que este objeto exerce, afastando, né, o volume de água para que ele ocupe aquele lugar, é igual à força que este mesmo volume deslocado exerce sobre ele. Então existe uma proporcionalidade entre a força que este objeto exerce, criando este vácuo, demovendo este volume de água, e a força que este volume exerce sobre o objeto, né? A mesma força que atua sobre o volume de água, a quantidade do volume de água deslocada para a imersão deste objeto, é a mesma força em termos proporcionais, em termos de igualdade, é a mesma força que vai exercer sobre este objeto. Este é o chamado princípio do empuxo, embora ele não tenha feito a grande fama de Arquimedes, que, repito, ficou mais conhecido pela sua forma de comemorar este achado, essa descoberta, esta invenção, do que pela invenção propriamente dita, né? Mas enfim, são duas invenções, duas descobertas, dentre outras, que nos dão uma ideia da dimensão deste pensador, deste matemático, né? O número π e o princípio do empuxo, além de outras descobertas. Mas, neste nosso encontro, nós falaremos, nós nos ateremos um pouquinho mais devagar acerca deste desafio que Arquimedes fez a ele mesmo, buscando um cálculo exato para a quantidade de grãos capazes de encher o universo. Algo extremamente absurdo, algo extremamente inimaginável, inconcebível, coisa de ficção científica, né? Isso nos dias de Arquimedes e também em nossos dias. Olha, como chegar a um cálculo preciso acerca da quantidade de grãos que há no mundo, né? A quantidade de grãos de areia que poderiam ocupar o universo, né? Embora nós devemos aqui entender que o universo de Arquimedes não é, perdão, o universo de Arquimedes, o cosmos de Arquimedes, não é o mesmo cosmos nosso, né? Não é o mesmo universo. Nós não podemos entender o universo de Arquimedes com o entendimento que nós temos do universo hoje. Nós estamos falando de um filósofo, de um matemático, melhor dizendo, que viveu lá no 3º século antes de Cristo, né? Portanto, 24 séculos distanciam-nos de Arquimedes. Hoje a nossa compreensão do universo, aliás, o nosso universo hoje é outro. E aqui eu me refiro ao universo conhecido, né? Arquimedes tinha uma concepção do universo. E o universo, para Arquimedes, era finito. Para Arquimedes, o cosmos era uma estrutura fechada, era uma estrutura finita, era aquela mesma estrutura
aristotélica, ptolomaica, né? Era, portanto, um sistema fechado. E aí, Arquimedes se vê intrigado em relação à concepção que os seus contemporâneos tinham acerca dos grãos de areia e que, a seu ver, era uma concepção que destoava daquilo que a astronomia rezava acerca do universo. Por quê? Porque os contemporâneos de Arquimedes diziam que era impossível calcular o número de grãos de areia, porque os grãos de areia eram infinitos. Entretanto, a astronomia a astronomia aristotélica partia de um cosmos, de um universo finito. Ora, se o cosmos é uma estrutura finita, tudo que ocupa o seu espaço tem que ser também finito. Tudo aquilo que ocupa o espaço cósmico tem que ser finito. Ora, aquilo que é infinito não pode se limitar a um espaço finito. Necessariamente os grãos de areia não poderiam ser infinitos, haja vista eles existirem no espaço finito, no espaço deste cosmo aristotélico ptolomaico. Arquimedes via aí uma contradição. E a partir desta contradição, ele parte do pressuposto de que os grãos de areia são necessariamente finitos e, portanto, calculáveis, e, portanto, mensuráveis, e, portanto, sujeitos a serem contados. É a partir desta convicção, deste postulado, o postulado que rezava que tudo aquilo que existe no espaço finito necessariamente tem que ser também finito. Ele parte de um postulado lógico, né? Arquimedes parte de um postulado lógico, né? Tudo aquilo que existe no espaço finito necessariamente também deve ser finito. Ora, portanto, os grãos de areia que existem nesse espaço finito são eles também finitos, portanto, mensuráveis, portanto, calculáveis, contabilizáveis, e a partir daí ele vai criar uma nova matemática para contar, ou para chegar, né? É claro que ele não vai contar grão por grão de areia, é claro, né? Mas para chegar a um cálculo, a uma fórmula que assegure com uma certa precisão, e aí é uma precisão matemática, claro, estamos falando de matemático, assegure com uma certa precisão a quantidade de areias, a quantidade de grãos de areia necessários para encher o universo. Para chegar a essa nova matemática, essa nova fórmula, Arquimedes vai partir do maior número conhecido em seu tempo, que para os gregos era o Murios. O Murios era para os gregos o maior número conhecido nos dias de Arquimedes, né? E o Murios, né, essa palavra de origem grega, depois foi convertida, né, foi vertida para a língua latina
como miríades, né? E é uma palavra que até hoje, que entrou em nossa língua e nós a utilizamos comumente, né? Uma palavra que faz parte do nosso dicionário, né? Uma palavra que nós herdamos dessa nossa, uma palavra que chegou até a nós por conta dessa nossa herança greco-latina, por assim dizer, né? E o que era o murious? O murious, que era o maior número conhecido pelos gregos nos dias de Arquimedes, o murious nada mais é do que o número 10 elevado à quarta potência, ou elevado ao expoente, ao quarto expoente, né? Vejam, o número 10 era o número, o murious, o maior número conhecido nos dias de Arquimedes, era o 10 elevado à quarta potência, né? Que convertido vai nos dar o número 10.000, né? Então, 10.000 era o número limite, né? O número máximo conhecido pelos gregos. O que Arquimedes vai fazer? Arquimedes vai desdobrar esse número máximo para chegar a numerais maiores, né? E a partir de cada dobra, de cada desdobramento, melhor dizendo, deste número base, né, o murious, Arquimedes vai classificar elencando esses desdobramentos a partir de ordens. Então, nós teríamos, conforme Arquimedes, uma primeira ordem, uma segunda ordem, uma terceira ordem, até chegarmos a uma oitava ordem. E como ele vai fazer, e como ele vai dividir essas ordens? Olha, ele vai pegar o murious, o 10 elevado ao 4, 10 elevado a 4, e multiplicar pelo mesmo número, 10 elevado a 4. Ora, o que nós teríamos aí? O número 10 elevado a 8. Portanto, nós teríamos aí um certo nós chegaríamos a um algarismo, nós chegaríamos a um número quantificável, a um número preciso de primeira ordem. Depois, nós elevaríamos o cálculo para a segunda ordem, ou seja, pegaríamos este 10 elevado a 8 e multiplicaríamos por 2. Né? Vejam, né? Nós teríamos aqui 10 elevado a 8 multiplicado por 10 elevado a 8, o que equivaleria a 10 elevado à 16ª potência, né? Esses seriam os números, e aí nós chegaríamos a um valor quantificável, né? Um valor preciso. Nós continuaríamos nesse trabalho de cálculo, desdobrando este número base, até chegarmos à terceira ordem. Na terceira ordem, o que nós teríamos? Nós teríamos o 10 elevado à oitava potência, multiplicando 10 elevado à oitava potência, multiplicando 10 elevado à oitava potência. Poderíamos simplificar isso pegando esse 10 elevado a 8, colocando nos parênteses, né, e elevá-lo a 3, né, 3 vezes 8, 24, 10 vezes 8, 10 elevado à oitava potência, vezes 10 elevado à oitava potência, vezes 10 elevado à oitava potência, nos levaria ao número 10 elevado à 24ª potência. Este seria o número, o elemento quantificável, né, o produto da terceira ordem. Ele levou este cálculo até a oitava ordem. E na oitava ordem, o que nós teríamos? Nós teríamos o 10 elevado à oitava potência
vezes este mesmo número 8 vezes, né? O que, para simplificarmos, né? Para simplificarmos, nós chegaríamos ao numeral 10 elevado a 64, a 64ª, a 64ª potência. Ou seja, nós teríamos aí o 10 seguido de 64 zeros. Esta seria, para Arquimedes, a quantidade de grãos de areia necessária para ocupar todo o universo finito. Ora, Arquimedes, por meio deste cálculo, e aqui a precisão, né, vejam, nós podemos até questionar esse cálculo, nós podemos até questionar esse número arquimediano, né? Podemos até questionar essa conclusão feita por Arquimedes. Entretanto, o que Arquimedes aqui está fazendo nada mais é do que inventar um novo sistema de potência ou um novo sistema de exponentes. Um novo sistema potencial, um novo sistema exponencial. Arquimedes aqui está simplesmente criando o que hoje nós estudamos como esse processo de potencialização. Arquimedes simplesmente está criando aqui uma nova forma de entendermos, está ampliando a noção de potência que os seus contemporâneos tinham. Ele está ampliando o mapa da matemática, o universo da matemática, a cartografia da matemática. Ora, em seu tempo, Arquimedes, mais do que ninguém, chegou a um cálculo preciso para dizer com segurança matemática quantos grãos de areia são necessários para encher todo o universo. Ele fez isto em apenas 8 páginas. Em apenas 8 páginas, num livro intitulado Contador de Areia, que foi um livro que ele dedicou ao rei Gelon II. Em apenas 8 páginas, Arquimedes desenvolveu uma matemática que lhe permitiu afirmar com segurança e demonstrar matematicamente quantos grãos de areia eram necessários para ocupar todo o universo. Ninguém, em seu tempo, ousou contestá-lo. Ninguém, em seu tempo, ousou desconstruir este seu sistema. Ninguém, em seu tempo, ousou questionar este seu sistema. E pelo simples fato de que ninguém teve a mesma engenhosidade de penetrar neste sistema matemático, nessa nova cartografia matemática, e demonstrar as suas lacunas, as suas incoerências, as suas contradições. Portanto, ele se tornou o grande referencial de cálculos incomensuráveis, de cálculos absurdos, por assim dizer, para afirmar com precisão aquilo que os seus contemporâneos tinham como algo inimaginável, inconcebível e impossível. Ora, Arquimedes tornou possível o que era impossível aos seus contemporâneos. Arquimedes tornou
tangível aquilo que era extremamente intocável, tido como algo intangível, algo inadmissível em seu tempo. Arquimedes pode servir como essa figura alegórica que representa muito bem o espírito grego, o espírito do homem grego, espírito este que nós estamos conhecendo melhor a partir do curso de História da filosofia grega que eu tenho levado até vocês aqui neste nosso espaço. Ora, Arquimedes representa este espírito grego, este espírito filosófico, à medida que ele deseja submeter todas as coisas ao crivo da razão, ao crivo da compreensão, ao crivo da medida, da mensura, do cálculo, da inteligibilidade, do intelecto. Arquimedes representa muito bem esse espírito grego que tudo ou a tudo deseja calcular, deseja contar, deseja raciocinar, deseja conhecer, deseja apreender por meio dos limites da razão. Mas embora a razão seja limitada, nós podemos ver com Arquimedes, podemos deduzir a partir de Arquimedes que, embora a razão seja limitada, os seus limites nunca ficam muito bem claros. Por quê? Porque constantemente eles estão sendo rompidos, superados por meio de uma nova descoberta, por meio de algo que até então parecia impossível e se tornou possível, por meio de uma nova invenção no campo da tecnologia, uma nova descoberta no campo da ciência, um novo raciocínio filosófico mais arguto que desconstrói um outro sistema filosófico, enfim. Embora os limites da razão sejam inquestionáveis, porque não questionamos os limites da razão, e a razão é limitada, embora os limites da razão sejam inquestionáveis, inequívocos, entretanto, não podemos, e esse é um grande paradoxo, não podemos precisar estes limites. Por quê? Porque estamos sempre sendo surpreendidos por uma descoberta nova, algo novo que transcende ou que alarga um pouco mais as fronteiras entre aquilo que é racional, porque é conhecido, e aquilo que é irracional, o impossível de ser alcançado, impossível de ser compreendido, impossível de ser conhecido, né? Este é um paradoxo da razão, mas também a sua beleza. Beleza, né? Oxalá que aqueles que detêm o poder político, econômico, pudessem usar esta racionalidade não para jogar bombas, né, em colégios de crianças, né, em colégios de meninas, mas para tornar este mundo melhor, tornar este mundo mais harmonioso, tornar este mundo tornar este mundo um lugar mais para um convívio melhor, para uma vida melhor, que usasse essa inteligência para salvar
o nosso mundo, dessa distopia que bate às nossas portas, que nos assusta constantemente, dessa distopia ambiental, dessa distopia política, dessa distopia bélica, enfim, né, dessa distopia social, né, enfim, que oxalá, né, que os homens pudessem usar, os homens que detêm o poder neste mundo pudessem usar a sua racionalidade para a construção de um mundo melhor e melhor para todos, não apenas para algumas classes, para uma elitezinha que domina as coisas, né? Nós que acreditamos no conhecimento, lutamos para tornar os indivíduos mais esclarecidos e não um esclarecimento meramente maneirista, né, afetado, por assim dizer, mas um esclarecimento não um esclarecimento enfatuado, né, que enche o indivíduo de orgulho, mas um esclarecimento que faça dessa ciência, né, que torne essa ciência, essa teoria, numa praxis para a construção de um mundo melhor. Este é o nosso sonho utópico, né? E mais do que nunca, as utopias são necessárias para, quem sabe assim, fazer frente a essas distopias que batem à nossa porta, que se assodam diante de nós no afã de quererem ser concretizadas, né? Esta é uma utopia que é necessária, a utopia de um mundo melhor para todos por meio do conhecimento. Ora, Arquimedes contribuiu muito no sentido dessa evolução do conhecimento. Contribuamos nós também sempre, na medida do possível, né, cooperando com a formação do outro, ajudando o outro a pensar as coisas de forma mais ampla e mais sólida, mais racional, mais inteligente, mais coerente, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve apresentação sobre Arquimedes. Se gostaram, deixa aí o seu like. Se não se inscreveram no nosso canal, façam aí a sua inscrição, divulgue esse espaço a outras pessoas, né? E em breve nós retornaremos para falar de mais alguma outra ideia revolucionária ou de algum outro pensador revolucionário que nos ajudou a entender melhor as coisas. Um forte abraço a vocês e até lá.